Bom, boa tarde a todos. Chegando aí nosso vice-prefeito. Só avisando que a gente dispôs hoje dessa maneira aqui, até por causa do evento que está tendo aí, né? A gente até ficou sem mesas aí. Aí dispusemos dessa maneira, mais ou menos, só para tratarmos do segmento. Já vamos passar, tá? Já vamos passar a lista de presença, tá? Antes de entrar nos assuntos. Tá. Junto então com a lista de presença, a gente já vai passar então para conhecimento a apreciação da ata, tá? Tá. Da ata, todo mundo recebeu, né? Todos receberam a ata? Alguma manifestação contra? Não? Ok? Então passamos para a assinatura e conhecimento. Só informando então, né, se trata de uma reunião extraordinária para tratarmos da conferência da cidade, que não deu tempo de nós tratarmos na última reunião. E estaremos hoje fazendo então a apresentação do que nós temos hoje, até agora, então, até este momento, do que já foi tratado. Seguindo aqui o que está na pauta, então, hoje, já está passando para apreciação, já não se manifestando, não tendo nada em contradição, então está só para assinatura mesmo. E já podemos partir diretamente para a apresentação, então. A Nemesis vai fazer a apresentação, então, já dos slides aqui da conferência que nós temos até agora para a apreciação de todos. Ok? Rubrica. Acho que é bom, para ter a veracidade, né? Ok? Queres ficar por aqui? Tudo bem. Boa tarde a todos. Então, nós já tínhamos, num primeiro momento aqui no Concidade, nós já havíamos apresentado e solicitado a permissão de todos os conselheiros, no sentido de nós realizarmos este ano a conferência da cidade, no mês de aniversário do município, e em parceria com a Sociedade Amigos de Chapecó, a SAC. Então, isso foi referendado aqui pelo Concidade. Na última reunião, nós tínhamos como ponto de pauta apresentar a organização, a proposta de organização da conferência, e não foi possível, então, portanto, essa conferência extraordinária. Eu estou aqui com o João Pedro, da Pro3, que depois, logo em seguida, a apresentação da proposta de organização da conferência, da segunda conferência da cidade de Chapecó, ele vai apresentar a proposta de visual, né, das peças que vão compor, no caso, essa nossa segunda conferência. Então, a gente vai apresentar rapidamente aqui. Então, nós teremos então a segunda conferência da cidade de Chapecó, como tema central, cidade inteligente. Aliás, cidade inteligente não, tem um erro ali, é Chapecó inteligente, porque essa apresentação foi a SAC que me mandou, mas já identifico aqui um problema. É Chapecó inteligente, a cidade que queremos. A realização seria, então, Prefeitura Municipal de Chapecó, o Concidade de Chapecó e a Sociedade Amigos de Chapecó. O título, então, dessa segunda conferência, Chapecó Inteligente, a cidade que queremos. Os temas centrais na forma de cases que seriam apresentados, ou seja,
cidades do Porto de Chapecó, ou próximas do Porto de Chapecó, estariam sendo trazidas experiências exitosas, experiências municipais, na área de segurança, mobilidade e conectividade, para serem apresentados nesses dias 28 e 29 de agosto de 2015, uma sexta-feira, no dia 28, das 7h30 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. E no sábado, dia 29, das 8h30 às 11h30. O local seria, então, aqui no centro de eventos e aberto, então, à participação de toda a sociedade. O evento, ele tem esse formato, então, trazer experiências exitosas, cases de sucesso em outros municípios, no sentido realmente de provocar a cidade, né? De provocar tanto o poder público quanto a sociedade, no sentido de se buscar melhorias, principalmente nessas 3 áreas, que seria o foco, né, da conferência, que na área de mobilidade, na área de segurança e na área de conectividade. O objetivo, então, é este também, né, contribuir para a sociedade e poder público com informações, experiências inovadoras, relevantes, que possam contribuir, então, para nós melhorarmos a nossa cidade, as políticas públicas e a qualidade de vida do cidadão. A programação proposta, então, nós teríamos às 7h30 já o início do credenciamento, teríamos aqui um café, né, para todos os participantes, teríamos das 8h30 às 9h a solenidade de abertura, às 9 horas nós iniciaríamos com a palestra Segurança com Envolvimento Comunitário. São vários cases que ainda estão sendo fechados, estão sendo negociados com vários municípios, no sentido de viabilizar. Então, tem muitas coisas que ainda não estão concretizadas aqui, mas algumas ideias que já estão formalizadas. Dentro desse painel aí de segurança, né? O GPS rural, uma proposta que será trazida aqui no sentido de conectar toda a área rural, né, dentro da cidade, dentro do município. Vizinho solidário, que também é uma proposta feita pela Polícia Militar, no sentido de conectar todos os cidadãos, formar uma grande rede de segurança na cidade. Um outro case que também está sendo como um projeto piloto aqui em Chapecó, nessa região sul da cidade, que é a Propaz. Nós teríamos, logo depois desse painel, com a apresentação dos vários cases, nós teríamos o debate e iríamos, então, para o almoço. Pode ir para frente. Na parte da tarde, nós reiniciaríamos, então, com o tema de mobilidade urbana. Então, aí também temos vários cases que foram propostos, contactados já. Um deles é a questão de ciclovia, né? Plano de mobilidade corporativa. Outro sobre mobilidade e acessibilidade, né? Provocativos para uma cidade melhor. Depois um outro case envolvendo a questão de trânsito, bairros sem carros, né? Que são algumas experiências em algumas cidades que estão acontecendo em nosso país. Logo em seguida teríamos, então, o debate, após esse painel, um coffee break, e das 16h20 às 17h10 nós teríamos uma palestra magna, que a gente chama, A Cidade que Queremos, com Lincoln Paiva, do Instituto Mobilidade Verde. E logo em seguida, então, novamente aberto para o debate. No sábado, nós teríamos
mais voltado em relação à questão da conectividade. Uma das propostas que a gente apresentou foi em relação à questão do SIG. O SIG é o Sistema de Informações Geográficas, que está previsto dentro do nosso plano diretor, e que é um sistema de monitoramento de toda a cidade, através de imagens, e que está sujeito, né, a uma das atribuições do Conselho, do Concidade de Chapecó. Então, a ideia é trazer um município, houve um primeiro contato, a gente não conseguiu viabilizar, que é Joinville, né, estava até a última hora acertado para Joinville vir, mas não deu certo para apresentar, e nós estamos contactando outros municípios que têm essa proposta, no sentido de nós viabilizarmos também, implantarmos o SIG aqui em Chapecó, para que os conselheiros tenham esse acompanhamento, esse monitoramento do crescimento, do desenvolvimento da cidade, já que o sistema ele interliga várias áreas dentro dessa proposta de monitoramento. Das 9h30 às 11h, nós teríamos ainda uma outra palestra master, que seria Cidade para Pessoas, com a Natália Garcia, que é presidente do Instituto de Mobilidade. E a ideia seria, no sábado, tirar um documento desse encontro, né, apresentando já proposições no sentido de viabilizar propostas aqui no nosso município. Então, a ideia foi construir uma conferência diferente do que se fez até hoje, através de experiências bem-sucedidas, no sentido de nós viabilizarmos vários projetos e programas aqui no nosso município. Só dar mais acho que não sei se tem mais alguma coisa. Não, isso aqui é mais a parte formal, né? São várias entidades participantes de toda essa proposição, principalmente viabilizadas pela Sociedade Amigos de Chapecó. Né? Várias instituições de ensino, entidades de todo o sistema F, né? S. E agora, então, eu passaria, antes de a gente abrir, então, presidente, eu passaria para o João Pedro, para ele passar, então, algumas peças aí do que está sendo proposto. Isso aqui deu bastante confusão, né, gente? Em relação a essas marcas, né, e a gente sempre defendeu as marcas que são as marcas legítimas aqui do nosso município, que são marcas históricas, que devem estar presentes em todas as peças, né, como a igreja, o desbravador, ou seja, várias, já são símbolos aqui do município que nós entendemos que devam estar presentes em todas essas peças publicitárias. Oi, boa tarde. Como o Nemésio disse, então, eu vim apresentar, essa seria a marca do evento, que segue uma variação do Concidade. Ele contempla os elementos, só que nós atualizamos a marca utilizando uns sinais de Wi-Fi, como a própria proposta da conferência, a mobilidade urbana, que é, né, também tema, e o selo basicamente é isso, é uma variação, nós não poderíamos perder a identidade visual que já foi criada no Concidade, na mobilidade urbana, que nós temos um material na cidade, né? Então, você passa para mim, faz favor. Daquele selo nós variamos, o que eu vou apresentar hoje para vocês aqui é um material de expediente, que seria papelaria, pasta, rascunho, crachás. Isso daqui é uma variação do que nós temos, nós ainda não sabemos o que vai ser feito para a massa, né, Nemésio? Talvez rádio, outdoors e tal. Então eu vim apresentar o que nós já temos definido. Você passa para mim, faz favor. Um bloco de rascunho seguindo a mesma comunicação visual. Um e-mail marketing que vai ser disparado para divulgar palestras de palestrantes, um certificado do evento e o crachá. Mais um que tem E aí seria uma variação de telão. Como nós temos muitos patrocinadores, nós temos institucionais e temos patrocinadores efetivamente que vão pagar. Então nós pensamos em separá-los nas laterais para não tomar espaço na base, que senão ninguém iria enxergar, e o meio seria a projeção das palestras que vão acontecer, né? Então, seria isso daí a nossa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma
uma sugestão? Então, apresentado o formato, a organização, o visual que se pretende colocar nessa conferência, a gente está aberto, então, para proposições, tanto na temática, quanto na questão da organização em si, da conferência da cidade. Boa tarde a todos. Conselheiro Licério da região EFAP. Eu conversei com o Nemésio e com o Cracker sobre essa questão e eu tinha uma ideia de conferência, eles têm outra, obviamente, que respeito, né? E aí eu sugeri, conversei com o Nemésio e com o Cracker para a gente agregar, principalmente no sábado, lá no final já, quase um dos últimos pontos. Um relatório, né? Que fosse exposto para os presentes o que foi encaminhado de todos aqueles artigos do Estatuto da Cidade que tem inúmeras atribuições e encaminhamentos que precisam ser feitos. Né? Todas as áreas têm lá atividades que têm que ser propostas. E precisa fazer levantamento, precisa fazer relatório, precisa fazer estudos, né? E que dissesse para os presentes o que já está sendo encaminhado, porque tem casos de situações que têm 1 ano de prazo. Será que até novembro esse estudo, essa atividade será resolvida? Tem casos que é um pouco mais. E tem casos que possivelmente tem que ter uma prorrogação, coisa assim. Então, é nesse sentido que eu estou solicitando que se coloque ali no final, como ponto de pauta, uma espécie de... relatório de encaminhamentos das demandas incorporadas ao Estatuto a implementação do plano diretor. Do plano diretor, para implementar o plano diretor. Tá certo? É isso. Então, fica uma sugestão de no sábado, né, anterior à leitura do relatório final, seja apresentado, então, uma espécie de um relatório sobre a implementação, até agora, do plano diretor. Lembrando que, nesse período, o plano diretor vai ter 9 meses, ou seja, ainda ele não tem 1 ano, né, de idade, mas já se estaria fazendo uma primeira prestação de contas em termos de implementação do plano. Então, tem a sugestão do Licério. Acho que se ninguém estiver contrário a essa proposição... Na verdade, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma manifestação não de contrariedade, de apoio, porque eu acho que quem está trabalhando com o plano diretor está percebendo que tem pequenas correções para serem feitas. Eu acho que, se eu entendi a ideia do Licério, é já aproveitar para ir detectando e formalizando essas pequenas correções que são necessárias para ver qual o encaminhamento mais adiante. Eu acho que esse é o sentido, né, Licério? Se eu entendi? Não, a proposta foi porque o plano diretor ele prevê várias medidas que precisam ser adotadas no sentido da sua implementação. Então, por exemplo, os complementares, o plano de habitação tem 1 ano de prazo, 2 anos, eu não me lembro, né? Ou seja, são várias medidas complementares ao plano. O que é que já está sendo efetivamente, mesmo que não tenha ainda completado 1 ano, mas o que é que efetivamente já está sendo proposto? Feito. Eu acho que então é muito importante de apoio nesse sentido, né? Ok. Obrigado. Sim, o que já está efetivamente sendo proposto em cada uma dessas medidas, né, Alice? Então, eu acho que então... me parece que existe o consenso, a gente propõe de incluir, então, dentro dessa pauta do sábado, né? E, claro, toda essa documentação, tudo isso que é levantado na Conferência da Cidade, se a gente observar dentro da nossa lei que estabeleceu o Concidade, nós vamos ver que todos os resultados das conferências, eles vêm para o Concidade. Vem aqui para o plenário do Concidade. Então, nós temos todo esse material, vai ser um material farto no sentido de ampliar, de melhorar a nossa discussão aqui no plenário.
Toda essa documentação vem para o plenário. Ok? E também lembrando, né, vice-prefeito e presidente, de que o plano diretor é uma atribuição também deste plenário. Né? Ou seja, esse plenário tem a atribuição de acompanhar, monitorar, fiscalizar, né, o plano diretor, a sua execução. Ok? Então, da nossa parte, eu acho que era isso. Tem que submeter, se todo mundo concorda. Acho que precisamos submeter, então, a votação. Todo mundo concorda? Algum voto contra? Não? Ok. Aprovado. Item, então, 4.2. Retorno do pedido de vistas do processo 9377-2015, interessado urbanizador MBS, limitado referente ao loteamento Califórnia, que se encontra ainda em análise. E nós vamos ter, então, o parecer aqui, pelo menos, do conselheiro Licério. Então, boa tarde a todos. Esse pedido de vistas foi no sentido de conhecer o projeto, mas eu não achava que ele era tão grandioso e teria tantas coisas para serem analisadas. Eu fiz um relatório e, obviamente, que pode ser um relatório polêmico, ou com defeitos, ou com falhas, o que é normal, até porque foi antecipado o prazo, né? Eu estava me preparando para o dia 30, e de repente me chamaram assim, para antecipar, né? Eu queria ter estudado melhor e conversado com outras pessoas, então só para lembrar, os senhores e as senhoras, essa é a foto do local, né? Onde está o círculo vermelho, é a área do loteamento, do projeto, e, como vocês podem observar, é um loteamento cercado de mato, de vegetação, né? Esse é o principal problema que eu encontro e que eu acredito que os conselheiros que foram lá e os que conhecem, vê que a situação do loteamento tem essa particularidade. Ele não é um espaço aberto, ele está entre uma vegetação nativa, a APP, a EIA. Essa é a questão da complexidade dele, tá certo? Bom, aí tem aqui a questão da Rua Canarinho, que também está no relatório, e é sobre isso que eu vou falar, tá? Eu trouxe umas fotos também, tá? Bom, eu vou ler o relatório, porque tem muitas coisas que daí o pessoal pode anotar se caso tiver alguma questão. Olha só, presente relatório é o resultado do pedido de vistas ocorrido na reunião ordinária do Conselho da Cidade. Acho que pode ir rodando para mim aqui, né, por favor? E daí eu fico aqui do lado. Resultado, então, do pedido de vistas do último mês de julho. Num primeiro momento, questiona o porquê da exigência de estudo de impacto de vizinhança para um loteamento e não para 3 grandes condomínios na proximidade. Isso é uma coisa que o empreendedor trouxe para mim, a primeira questão. Depois, então, esse é um ponto que eu apresento. Depois, aborda a primeira grande questão, que é a autorização ou não de um segundo acesso ao loteamento Califórnia 2. É o segundo ponto. A partir do parecer da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte e Acessibilidade. Segue com a segunda grande questão, onde analisa a tese da fragilidade ambiental e a necessidade de um estudo da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. Segue com uma análise atualizada de infraestrutura pública existente na região do loteamento, nas áreas de educação, saúde, esporte e lazer e áreas institucionais, fazendo referências às respectivas unidades nas suas potencialidades, fragilidades e demandas já reprimidas e futuras, que vão muito além do impacto do loteamento Califórnia 2, que representa nem 7% de outros empreendimentos. Então, o impacto de vizinhança do Califórnia é insignificante diante do impacto de vizinhança de 3 empreendimentos que não foi solicitado o impacto de vizinhança. Por consequência, no sentido de contribuir e alertar este Conselho, analisa 3 grandes empreendimentos, totalizando 880 unidades habitacionais,
que já estão causando um enorme impacto de vizinhança em todos os sentidos, enquanto o loteamento em questão representa apenas 60 unidades, ou 50, ou coisa assim. E, por fim, encerra com uma proposição para o Concidade. Diante disso, eu tenho uma proposição depois para o Concidade. Bom, muito bem, então essa é a introdução geral. Rápido histórico do loteamento. O primeiro projeto de loteamento Califórnia 2 foi protocolado em novembro de 2009, como loteamento de interesse social com 96 lotes. Em 2010 foi solicitado e concedido pelo CMDT o desgrave da AEIA nas áreas que não tem mato. Em 2012, foi solicitada a transformação para loteamento convencional, agora com 60 unidades. Em fevereiro de 2013, foi solicitado ao loteador o EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, apresentado ao CMDT em maio seguinte. Após solicitação, em junho foram apresentadas novas adequações. Bom, aí a primeira questão que eu levanto. Quanto ao impacto de vizinhança, 1.1, EIV para loteamentos. Para o empreendedor, esse tipo de estudo não poderia ter sido solicitado, a não ser após a Lei 541 de novembro de 2014. Mas, mesmo assim, foi contratado e entregue. E que o mesmo tipo de estudo não teria sido solicitado aos demais projetos de loteamentos e outras regiões da cidade analisados no mesmo período e com aprovação já deferidas. Eu só levanto essa questão, que é uma versão que chegou para mim. Tá? 1.2, EIVA para condomínios na região EFAP. Enquanto EIV foi solicitada para um projeto de loteamento com apenas 60 unidades, os mesmos critérios não foram utilizados para 13 empreendimentos de apartamentos residenciais em número próximo a 880 unidades. Nas proximidades, no mesmo período, um já concluído e 2 em construção. Fale o notinho do rodapé, por favor, ali. Bom, aí eu solicitei informação sobre isso. Segundo o Departamento de Análise e Aprovação de Projetos, em resposta solicitada por e-mail, os empreendimentos Parque das Andorinhas, Condomínio Sintra Carnes e Dom Aníbal, aspas, não possuem estudo de impacto de vizinhança. Apenas foi aprovado o projeto arquitetônico. Os EIV, para condomínios horizontais com mais de 100 unidades, passaram a ser exigências do novo Plano Diretor de Chapecó, LCM 541, 2014, através do artigo 439, inciso 7. Nota do relatório, meu, né? A legislação anterior também não obrigava, né? Está errado. Envia para loteamentos. Da mesma forma que não exigia estudo de impacto de vizinhança para condomínio, não exigia para loteamentos. Volta lá, por gentileza. Ali. Estaríamos diante de 2 pesos e 2 medidas? 2 medidas diferentes? Por isso, esse relatório traz a este conselho uma rápida análise sobre os 3 condomínios, que está mais abaixo. É uma questão que eu estou trazendo porque acho muito complicada, muito importante, aliás. Bom, 2.0 então. Então, essa questão do estudo de impacto ambiental eu estou trazendo só para a gente... tem uma questão importante, depois lá no final eu entro nessa questão, se a gente tiver tempo, senão a gente pode deixar para a próxima reunião também, porque não é específico do loteamento Califórnia. Tá? 2.0. Quanto ao segundo acesso ao loteamento, agora especificamente do loteamento Califórnia 2. Em setembro de 2013, após análise, foram apresentadas novas considerações ao empreendedor de uma comissão do CMDT, Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial. É nesse ponto que aparece a solicitação ao empreendedor para a abertura da Rua Canarinhos, paralela à cerca com a Penitenciária Agrícola de Chapecó, sobre parte terreno do empreendedor e o restante em área pública de APP. Aí tem notinha 2 ali, por gentileza. Através do ofício tal, o empreendedor foi informado que os itens do IIV foram atendidos, exceto a abertura da Rua Canarinho, lindeira à área pública, fecha aspas, que deverá vir de um acordo com o município, bem como a aprovação do loteamento no Concidade. Então, essa questão foi jogada para nós. Tá? Esta solicitação está baseada na tese de que, como o loteamento só apresenta um acesso, a abertura de uma ligação com a Rua Canarinho seria para viabilizar uma segunda ligação com o restante das vias do loteamento Nova Esperança, como medida de segurança e acessibilidade, mas com supressão de mata nativa, mesmo em trecho com declividade de até 48%. Aqui está a Rua Canarinho.
certo? E a declividade. À esquerda, a construção da penitenciária. Lá no fundo, a mata nativa. Essa rua não tem saída, certo? E à direita, os moradores. Essa é a rua Canarinho. Uma declividade. E lá no meio do mato, ela despenca mais ainda. Certo? Bom. Final da rua Canarinho e sua declividade. À esquerda, a construção da ampliação do sistema carcerário. Ao fundo, a APP. E à direita, o loteamento Vila Esperança. Em resposta ao pedido de reconsideração feito pelo loteador, a abertura da rua Canarinhos, em parecer 5/2015, oposto à comissão do CMDT, esse é o meu entendimento, né? A Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade definiu que, aspas, não é a solução mais viável para a vascularização dos acessos devido à topografia e declividade acentuada, observadas na projeção da rua na área do poder público municipal. Em certos trechos, a declividade chega a 48%, aspas, descartando a possibilidade da decisão anterior. Então, pelo meu entendimento, a comissão aí, né, a Câmara Técnica descarta a abertura da rua Canarinho. Mas, por outro lado, a mesma Câmara, né, reforça a, aspas, preocupação quanto ao único acesso proposto pelo empreendedor, que é lá pela rua Darcy Gabriel Girardi, com largura de 12 metros, e o empreendedor diz que é 15. Também não vem o caso que isso é 12 ou 15. Né? O fato é que tem uma entrada lá. Que pelo entendimento desta Câmara, aí está, eu grifei, porque acho que esse é um ponto fundamental, dificulta e até impede o acesso e o retorno de veículos de grande porte ao loteamento, inclusive veículos de socorro. Aspas. Este único acesso, ainda segundo o parecer, é, aspas, visto como um problema de segurança pública, uma vez que o loteamento encontra-se segregado da malha urbana do entorno. Aspas. Muito bem. Esse é um segundo ponto, tá? Como alternativa à questão de segurança pública, a Câmara, no parecer, vê como promissora a ideia de ligação da rua Darcy Gabriel Girardi até a rua Augusto Pestana, no cruzamento com a rua Vilmar Francisco da Silva, do loteamento Esperança, com largura de 18 metros, e com melhores características topográficas. Para a Câmara, a abertura desta rua facilitaria a disponibilização e operação do transporte público no referido loteamento. Desculpa. Bom, então tá. Vamos lá, então. Desculpa aí. Este é o primeiro posicionamento técnico apontando uma importante fragilidade quanto à segurança pública do empreendimento, por estar localizado em área segregada. Se a segurança pública é um elemento fundamental em todos os empreendimentos, como Concidade poderia adotar uma posição política contrária, desconsiderando tal afirmação da Câmara Técnica? Para mim, portanto, essa posição já está tomada. Do ponto de vista técnico, tem um problema de segurança, que nós não precisamos decidir isso hoje. Não estou propondo para decidir hoje, porque tem um outro encaminhamento. Bom, então, entendendo-se que isso abriria um corredor de ônibus, aqui está o final da rua, essa pestana, né, do loteamento Nova Esperança. Esse aqui é o final da rua. Anterior aqui, na parte de cima, ela está asfaltada, indo pela penitenciária. É a última rua perto do portão da penitenciária. Certo? Quem for na penitenciária visitar lá, etc., não morar lá, né? Chegando no portão, a última direita é essa rua. O final dela é isso aqui. Então, nós temos ali, final da rua Augusto Pestana e a mata nativa da APP, loteamento Nova Esperança. Ao fundo, à esquerda, está o pavilhão da Associação dos Catadores, aquele lá no fundo, tá? À direita, o campinho de futebol, sem manutenção, localizado ao fundo da Associação de Moradores, onde nós fizemos as reuniões. Certo? Neste ponto, o empreendedor tem se manifestado apresentando duas justificativas, que eles, conversando com eles, me passaram essa informação. A construção completa de um segundo acesso pelo empreendedor encareceria o empreendimento em torno de R$500 mil. Na visita no sábado, um dos conselheiros que estava lá perguntou, mas quanto isso impactaria no preço do investimento? Ele passou esse valor. Letra B.
concordaria em investir parte desde que o município invista no segundo acesso na área da APP e ele na área de mata do seu empreendimento. Mostra aquela foto ali, por favor. Aqui embaixo, não, aqui. Ó. Tá, o arquivo do... Então, aqui, ó. Aqui está a entrada do loteamento. Aqui é a Rua Canarinho. Até aqui é a área do empreendedor. Aqui é a área da APP. A outra rua é essa aqui. Aqui está o sede da comunidade, aqui está o campinho. Então, a rua chega aqui. Seria nesse sentido aqui, ó. Certo? Esse é o segundo, essas duas opções de segundo acesso. Bom, então, a proposição de um segundo acesso por uma das duas alternativas da Câmara Técnica de Mobilidade remete obrigatoriamente o processo à Câmara Técnica do Meio Ambiente e Saneamento Ambiental para uma análise mais ampliada. Em reunião na comunidade do loteamento Nova Esperança, alguns moradores e lideranças manifestaram favoráveis à abertura do Rio Canarinho pelas vantagens de transporte e de segurança no local, na visão deles, né? Mas outros moradores e lideranças não concordam com a abertura de um segundo acesso, preferindo recuperar e conservar a mata nativa da APP. Ninguém concorda com a abertura na rua essa última, no meio da mata. Não querem no meio da mata. Parte ainda até aceita lá na beira da penitenciária, aquela visão de que a penitenciária é perigosa, mas como se isso fosse resolver, né? Entendeu? Bom, aqui está uma das fotos da reunião, né? Lá na comunidade. Vê que é uma comunidade bastante carente, né? Até o espaço é bastante pobre. Registro da segunda reunião realizada no salão comunitário sábado passado, dia 11. Agora, ao meu parecer, a alternativa de um segundo acesso ao loteamento por área de mata nativa, remanescente de Mata Atlântica, independente da opção, se é a Rua 1 ou Rua 2, fere frontalmente o princípio de cidade sustentável presente na lei, na recente lei do plano diretor, o que seria uma atitude oposta a toda a discussão que se fez na cidade para aprová-la e que a sociedade vem discutindo nos últimos 20 anos, pelo menos quando se analisa os novos parâmetros para a qualidade de vida urbana. Seria profundamente lamentável cogitar qualquer possibilidade política e ambiental de se aprovar tamanha agressão a este espaço natural e de preservação para viabilizar um empreendimento particular e, para tal, a condicionante por um segundo acesso, invertendo totalmente os princípios da lei do plano diretor. Aí eu cito em nota de rodapé os princípios e indico os artigos e todo o entendimento que eu tenho, pelo menos, dos artigos e da legislação que eu conheço. Tá? Proposição. Então, essa é a primeira proposição, senhor presidente. Presidente, essa é a primeira proposição que eu entendo que o concidade precisa tomar decisão. Proposição 1. A proposição é de que o concidade rejeita a possibilidade de um segundo acesso, até porque esta decisão, nas condições propostas, possivelmente não teria o apoio da Câmara Técnica do Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, que ainda não se posicionou sobre o presente loteamento, projeto Loteamento Califórnia 2. Isso sem cogitar uma quase certa intervenção do Ministério Público, se isso vier a ser encaminhado. Muito bem. Se o concidade acatar essa proposição, a Câmara Técnica e Saneamento Ambiental focará sua análise em outros pontos de sua competência. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco para discussão, senhor presidente, e para a votação do Conselho. Para daí a gente seguir em frente, ou eu leio tudo e depois vota. Tá? Muito bem. Então, a primeira proposição é de não ter um segundo acesso. 3.0. Quanto à fragilidade ambiental. Quanto à análise ambiental, até o momento, além das informações contidas no projeto de loteamento, é a inclusão de um laudo técnico assinado por 3 profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do município de Chapecó, com base em vistoria realizada no dia 23 de junho de 2015. Aspa. Constatou-se que se trata de área com fragilidade ambiental, com presença de nascentes e cursos d'água, com proposta de intervenção em área especial de interesse ambiental e em área de proteção permanente. Está grifado no laudo assim. E os que assinaram o laudo, por exemplo, a nota 4, os profissionais que assinaram esse laudo. Laudo: Jean Lopes da Luz, Mark Gregor Geller e Luiz Carlos Sendenfus. Certo? Eles que assinaram o laudo. Muito bem. Este laudo foi solicitado pela Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade, aspas, devido ao reduzido prazo para a realização da próxima reunião do Concidade, que foi a última, né? Aspas. Com o laudo técnico constatou-se a fragilidade ambiental da área, afirma o parecer da Câmara.
E aí a Câmara de Mobilidade diz o seguinte: insistimos na necessidade deste processo ser analisado e obter parecer da Câmara do Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. Então essa é uma proposição da outra Câmara, para que ele passe para a Câmara Técnica de Meio Ambiente. 3.1. Os impactos ambientais. As condições a seguir são apresentadas como resultado das reuniões, da visita ao local, dos contatos com os diferentes interessados e pela leitura do material disponibilizado, como preocupações por se tratar de uma área com fragilidade ambiental, conforme laudo técnico apresentado acima. 3.1.1. Esgoto sanitário. Uma pergunta que nós fizemos na visita. E o pessoal, os empresários que estavam lá, nos explicaram essa questão do esgoto. No projeto do empreendimento informado pelo empreendedor durante visita ao local, o loteamento não terá rede de esgoto, coleta de esgoto sanitário e muito menos estação de tratamento de efluentes. Cabendo a cada morador a implantação de seu sistema particular no formato fossa doméstica. A alegação para a não construção de um sistema sanitário com coleta e tratamento é de que a Casan não reconhece estações autônomas fora da rede geral. Se houvesse um sistema de esgoto sanitário nos modos exigidos pela concessionária, haveria dificuldade de bombear para a estação de tratamento devido à distância, à declividade e o alto custo. Nota 5. O condomínio Sintra Carnes, que será abordado e demonstrado adiante, possui um sistema específico. A questão é saber se os outros 2 condomínios em construção da região também terão. Quer dizer, os condomínios têm, o loteamento não. 3.12. Rede coletora de água pluvial. Como previsto no sistema de drenagem pluvial, as vias de circulação, o loteamento será gerador de intenso volume de água de chuva pelo crescimento de áreas de impermeabilização do solo, das vias e das futuras construções dos moradores. Desse modo, a declividade no limite do loteamento até o córrego Paraguaçu produzirá intensiva erosão em área de preservação e possível assoreamento do curso d'água. Desse modo, é necessário um estudo detalhado sobre o impacto do volume d'água da chuva na área do loteamento e na sua ligação com o curso d'água. Resíduo sólido durante a instalação do loteamento. Em aprovado e autorizado, todo loteamento produz resíduos oriundos da construção da infraestrutura necessária. Nesse caso, haverá necessidade de aterro significativo para a construção da rua de entrada ao empreendimento e de parte da área do loteamento para nivelar com a área dos lotes. Esse é um problema quem visitou lá e quem conhece o loteamento. Tem que fazer um grande aterro para entrar no loteamento. E as ruas também, né? Além da movimentação de terra para a implantação das ruas, sarjetas, pavimentação das vias, toda essa movimentação produzirá terra solta que será carregada pela água da chuva para o córrego e para a área de preservação. 3.1.4. Resíduos sólidos da construção e das outras de obras civis. Após a liberação de venda dos lotes, presume-se que os compradores iniciarão de forma crescente a construção de obras civis das residências, começando pela preparação do terreno, gerando intenso volume de solo frágil, potencial causador de assoreamento do córrego abaixo. Na sequência, as construções civis demandarão serviços públicos de água, energia, transporte de material, produção de efluentes, resíduos sólidos diversos, refletindo diretamente o impacto para os recursos naturais em condições de fragilidade ambiental. É só a gente voltar na foto que a gente vê em que local está situado o projeto. Proposição 2. Diante do exposto, a proposição é de que o Concidade aprove o encaminhamento do processo do Califórnia 2 para análise da manifestação da Câmara Técnica do Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, devido à fragilidade ambiental da área. Desse modo, a Câmara Técnica poderá verificar as condições ambientais do terreno, bem como seu entorno, quanto à vegetação e sua supressão, recursos hídricos e possível poluição, assoreamento, declividade e consequências por aterramento e escavações, tanto para a infraestrutura quanto para as construções pelos adquirentes dos lotes. Podendo a Câmara Técnica solicitar estudo mais aprofundado. Nota 5, 6. Quanto ao estudo de declividade da área apresentado pelo empreendedor, informa que é inferior a 30%, mas que apresenta frações de terra com área de declividade superior a 30%. Estão situadas em futuras vias públicas, considerações tal. Muito bem. Este encaminhamento para a Câmara Técnica traria a este Conselho melhores informações sobre a realidade ambiental da área, visto que a localização e as condicionantes são realmente de fragilidade ambiental. E para que o posicionamento do Concidade seja criterioso para servir também de parâmetro para futuras e próximas decisões, como está definido em suas atribuições no artigo 454 da Lei 541. Essas questões
referiram-se diretamente ao processo do Califórnia 2. De agora em diante, passarei a relatar sobre o IV, as proximidades do empreendimento e as influências em relação à infraestrutura pública, outros empreendimentos e consequências para os próximos anos. Muito bem, aqui eu termino a exposição exclusivamente do Califórnia 2. Certo, senhor presidente? Então, eu tenho duas proposições. A primeira, de que não haja um segundo acesso, e a segunda, de que esse processo vá para a Câmara Técnica do Meio Ambiente. Depois a gente pode continuar, porque daí é outra discussão. Licério, essa discussão que você fala aqui do estudo de impacto de vizinhança, ela foi feito referente para a implantação desse loteamento. Ela trata, esse estudo de impacto de vizinhança que você está relatando, trata o que foi apresentado pelo loteamento, certo? Não entendi. O estudo de impacto de vizinhança foi fornecido pelo empreendedor desse loteamento. E você está fazendo uma análise. E eu acho que para nós tomarmos uma decisão, temos que também ter esse estudo, nós tínhamos que ter o acesso ao estudo de impacto de vizinhança para a tomada de decisão dos conselheiros. Ele é um embasamento nosso. Por isso que antes de nós votarmos sim ou não, nós temos que tomar conhecimento do estudo de impacto de vizinhança. Ele não é só uma apresentação legal aos técnicos, mas sim para nós conhecermos o técnico que elabora ele, tem que descrever todos os seus problemas no redor. Então, e as possíveis soluções que tem e os problemas futuros. Tá. É o seguinte, eu não tive acesso ao impacto de vizinhança, eu tive acesso às respostas e aos questionamentos que eles responderam para os técnicos. Eu tive acesso a esse material. É esse material que eu li. Só para complementar, Ederson, o EIV é um estudo técnico. Tá? E, portanto, esse estudo técnico tem que estar à disposição da Câmara Técnica, porque é nesse estudo que o empreendedor apresenta quais são as medidas reducionistas ou medidas mitigadoras que ele está apresentando em relação ao impacto do projeto. Portanto, ele é analisado, o foco de análise dele tem que ser um foco técnico de análise, que são as câmaras técnicas. As câmaras técnicas, com o estudo do EIV, ela vai apresentar o parecer diante da realidade e o EIV apresentado pelo empreendedor. E vai trazer este parecer para ser analisado pelo consultado, que tem a nossa posição aqui, ela não é exclusivamente técnica, ela é principalmente uma atitude, uma atribuição política de decisão. Mas o parecer técnico é da Câmara Técnica. Não discordo de você, mas para uma posição política, nós também podemos ter conhecimento da posição técnica. Mas você é livre para ir lá buscar nós estamos discordando um pouquinho do senhor, nós estamos construindo uma nova metodologia de análise. Então, no meu pensamento, isso aqui tem que estar disponível aqui, para a gente poder verificar também, quem tiver interesse, certo? Esse estudo está sendo mais aprofundado, do jeito que está sendo colocado aqui pelo Licério, leva a crer que não teria possibilidade desse loteamento sair lá. O que dá para ver pelo que o Licério apresentou, me desculpe, mas eu estou fazendo a leitura bem prática, não teria condições nem técnicas e pela comunidade política de sair lá. Então, assim, eu acho que a análise do impacto de vizinhança nos daria subsídio para tomar decisão, porque não mostraria o cômputo geral, meu pensamento. Lírio Sanagioto, eu estive presente na área quando fazia parte do CMDT e nós liberamos o loteamento, ou seja, acompanhei ele desde o processo de quando era lote intersocial. Está bastante prejudicado aqui o Califórnia 2 porque infelizmente não foi mostrado nenhuma imagem dele. As imagens que estão ali é do entorno. A Rua Canarinhos, que é aquela rua problemática, não pertence, seria o prolongamento. Então, infelizmente, eu tenho algumas imagens aqui que eu fiz lá, e o que está sendo colocado aqui do entorno não é problema do Califórnia. Então, se falou pouco do Califórnia 2 aqui. O Califórnia 2, ele é um projeto, ao meu ver, perfeitamente em condições de ser instalado, eu como técnico que sou da área, em função de nós termos uma área de lavoura, onde ele vai ser implantados os 50 lotes, tem um acesso asfaltado com uma via de 15 metros, com passeio dos dois lados, chegando até lá, e daí eu pergunto, o empreendedor já fez esse investimento todo na via,
E agora nós estamos questionando se é possível implantar ou não. Então o município não deveria ter pedido esta via chegando lá. Não necessita de muito aterro, são 50 lotes de 360 metros. Não é um loteamento igual aos demais, o Califórnia 1, que são loteamentos de interesse social. É uma outra realidade, é um outro público, é um público que não vai depender tanto do transporte urbano. Com relação ao segmento da rua, analisando toda a região, como eu andei ali, todas as áreas públicas, todas não, mas a grande maioria tem invasão. A abertura da Rua Canarinhos, se nós analisarmos por questões topográficas, é praticamente inviável. A inclinação é 48%, igual o Dicério colocou ali. E a abertura dessa rua ali vai trazer com certeza invasão, que é o grande problema daquela região. Eu acho que, em aprovando, o que nós temos que exigir é, no trecho da Canarinhos, pertencente ao empreendedor, sim, ele fazer a pavimentação deste pedaço. No futuro, se houver necessidade na questão de mobilidade urbana, se faça. Outro detalhe, questão de segurança. Eu não vejo uma via de 15 metros asfaltada, tenho foto aqui, posso mostrar para os senhores, uma via de 15 metros que não vai dar acesso para 50 famílias. Questão de segurança. Alguém vai trancar a via para fazer um assalto geral? Bastante duvidoso hoje com o helicóptero que nós temos, a polícia militar que pode metralhar de cima. Então eu não vejo a necessidade de mais uma via ali. Agora, eu sinto realmente, pessoal, que nós fomos apenas em 5 lá para olhar essa realidade. Dos conselheiros aqui. E a maneira como foi colocado, parece que é uma região totalmente problemática. É uma área de lavoura com baixíssima inclinação, parte da área onde não vai ser loteado realmente tem inclinação, mas essa área está sendo preservada, e todo o entorno. Então, é uma área de lavoura praticamente plana, com acesso asfaltado de 15 metros. O que deveria ter sido gerado polêmica é naqueles outros que foram aprovados, que são terreninhos pequenos, onde foi socado um monte de gente. Mas isso aqui é um empreendimento de bom padrão. Quanto à questão de tratamento, não tem essa fragilidade ambiental a partir do momento que você faça, que todo projeto de edificação, seja ele unifamiliar ou não, tem que passar pela vigilância sanitária o projeto dos tratamentos de efluentes, tanque séptico, biofiltro, bioreator, e o sumidouro. Vai ter um responsável técnico para cada edificação que tem que fazer o seu devido tratamento. A questão de águas pluviais. Águas pluviais, existe infinitamente maneira de se resolver o problema tecnicamente. Podemos até fazer, pode ser feito até bacias de captação. O que tem que ser feito em aprovando é a área técnica do município garantir que esses problemas não ocorram. Então, eu não sei, pessoal, mas eu acho que caberia mais uma visita de todos os conselheiros para ter uma noção do que é aquilo. Mas que realmente vão, né, tchê? Por isso que eu estou propondo encaminhar para a Câmara do Meio Ambiente, como a Câmara da Mobilidade já sugeriu, insistiu, inclusive. Porque tem todas essas questões aí que o pessoal levanta. Precisa ter um estudo mais aprofundado. Natália? Eu só quero esclarecer que, como coordenadora da Câmara de Mobilidade, essa questão da segurança pública foi o PM, capitão Rafael Mateus, que deixou bem claro para ser colocado em ata da nossa Câmara que eles têm bastante preocupação com aquela área e não foi do nada que surgiu essa preocupação, esse questionamento. É coisa da PM, do capitão Mateus, que é uma área que ele sabe que é difícil, e pediu para ser constado isso com o consenso da Câmara, obviamente, para constar isso no nosso relatório. Mais alguém se manifestar? Aqui, com relação à situação, à posição da área, ela é uma área especial de interesse ambiental, com o entorno me refiro, todo ele com floresta, né? Eu acho que essa questão de ocupação, do impacto, tem muito a ver assim, com o que vai ser o futuro daquela região lá. Existe alguma intenção de que toda essa área um dia sirva para
para a construção de uma unidade de conservação, um parque, um horto botânico, alguma coisa, porque se houver algum plano assim para aquela região toda, já que é uma região toda tomada por mata, né? Isso, a ocupação dessa área por loteamento realmente vai acabar impactando no futuro. Então, acho que teria que se pensar assim, porque o que vai ser do restante da área no entorno desta área que especificamente está se discutindo, né? Mais alguém? Me parece que a gente está, e acho que esse é o papel fundamental aqui do Conselho, né? Nós temos parecer técnico da Câmara de Mobilidade buscando uma adequação no sentido de viabilizar o empreendimento através de um outro acesso. Temos, em contrapartida, um projeto que apresenta um acesso único e que, dentro da imagem apresentada, apresenta uma forma de segregação do empreendimento. E temos ainda, em contrapartida, e daí que eu não sei se seria viável encaminhar, por exemplo, já para a Câmara Técnica de Meio Ambiente, temos talvez o que representa o mais substancial disso tudo, que é o parecer técnico do meio ambiente, ou seja, do órgão licenciador dizendo que não é viável. Então, eu não sei até que ponto, por exemplo, o encaminhamento para a Câmara Técnica mudaria, por exemplo, essa condição. Se o órgão licenciador, ou seja, os técnicos licenciadores, estão colocando como inviável do ponto de vista ambiental. Então, a minha dúvida é se realmente tem necessidades, havendo, no caso, um laudo ou um parecer já do órgão licenciador dizendo que é inviável. E só lembrando também a questão de vistas, na verdade, como foi feito já uma vez, já é só uma, né? Não, a vista já não cabe mais, mas pode ser. Não, acho que vamos pôr em votação. A questão da... antes até da votação. Tem a questão de abertura de uma nova via. Que o segundo Sim. acesso, se tem Sim. ou não segundo Sim. acesso. Antes disso, só lembrando que o interessado está querendo se manifestar também. Tá? Meu nome é Reni, sou proprietário da urbanizadora e boa tarde a todos. Eu acompanhei a visita dos conselheiros, bem lembrado pelo Lírio, e também acompanhei uma reunião lá com a comunidade. Eu queria falar um pouquinho sobre esse empreendimento e, pelo tempo, eu acho que é importante nós trazermos um histórico a todos os conselheiros. Eu também concordo com esse aspecto do segundo acesso, eu acho que é importante, mas desde que tenha essa coparticipação do município, porque vai realmente facilitar o acesso para outras pessoas. E eu queria que tu colocasse o histórico. Esse aqui é mais ou menos uma localização em relação ao município de Chapecó. Pode passar, por favor. Aqui é um breve histórico que o professor Licério trouxe no relatório dele, quando começou esse processo, em 2009, 2010, depois em 2012, nós fizemos a mudança de projeto. Pode passar, por favor. Fizemos um estudo de impacto de vizinhança aprofundado, exigido, com todas as exigências que o poder público municipal exigiu, nós fizemos, nós cumprimos e entregamos, e aí houve aquele parecer da secretaria, por favor, pode passar, onde foi atendidos todos os requisitos. Nesse ofício 9/2015, todos os requisitos foram atendidos, grifei também, professor, né? Foi grifado, com exceção da Rua Canarinho. Por isso que esse projeto veio para a Cidade, para nós
discutirmos esse assunto da Rua Canarinho, devendo o loteador acordar com o município, então acordar com o município a viabilidade da abertura da mesma, bem como a aprovação do loteamento. Pode passar, por favor? Está aqui o ofício, né? Pode passar, por favor? Então, em 25 de junho, o processo tramitou no Concidade, depois foi solicitado vistas, entendemos que a exigência da Rua Canarinho inviabiliza o nosso empreendimento, se nós formos arcar com só nossos recursos, porque o empreendimento somente são 51 lotes. 51, gente. Vamos frisar bem esse número. Então, como é que nós vamos fazer um investimento de R$500 mil para produzir 51 lotes? Isso aí encareceria no mínimo R$10 mil só para fazer essa abertura da via. Temos interesse? Temos, mas desde que o município faça a coparticipação. A área do loteamento Califórnia, então, 2, possui acesso legal e com infraestrutura completa, como o conselheiro Lírio falou, pela rua Darcy Gabriel Girardi, 15 metros, toda pavimentada, com meio fio, com drenagem pluvial, bem lembrado, professor Licério, todos os nossos loteamentos foram realizados a drenagem pluvial. Eu gostaria que o senhor visitasse, ver se houve algum impacto de erosão no Califórnia 1 com toda essa chuva. Não houve. Foi respeitado todos os cursos d'água, nascentes. Esse projeto Califórnia 2, se vocês verem o projeto do Califórnia 2, respeitamos a nascente, o perímetro de 50 metros, os cursos de águas. E o nosso projeto urbanístico do loteamento Califórnia 2 já está previsto um bolsão sobre esse assunto do transporte público. É o primeiro loteamento exigido dentro do plano diretor, com bolsões de estacionamento do veículo, não vai atrapalhar em nenhum momento com ciclovia. Não existe empreendimento hoje em Chapecó com este projeto. Então, pode passar, por favor. Nós viemos até aqui, a comissão interna já catou as mudanças do espaço de vizinhança, restando somente a discussão da Rua Canarinhos. Tem declividade, professor Licério, concordo contigo, mas é um trecho. Isso aí a gente pode, como a distância, se vocês pegarem aquela imagem que o professor Licério trouxe, a primeira, ela tem uma extensão de 500 metros. Então, a gente também pode corrigir essa declividade. Tá? Então, solicitamos que esse processo seja analisado pelo Concidade de forma especial, considerando que esse é um processo antigo que vem cumprindo todas as exigências solicitadas desde o ano de 2009, tramitando conforme solicitações desse poder público. Por isso, o entendimento pela deliberação, diferentemente dos novos processos, que devem ser analisados seguindo as novas regras do plano diretor. Então, pode passar, por favor, a imagem. Olha só. Esse trecho é o que mais tem declividade. Esse, professor, aqui já diminui. Então, nós podemos corrigir. Mas qual é a nossa discussão, conselheiros? É que isso não seja só de nosso custo. Colocar todo o custo dessa abertura, que vai atender não somente o Califórnia 2, como todas essas pessoas aqui do Vila Esperança. Nós sempre fomos parceiros do município. Tá? Muito obrigado pela atenção. Ok. Alguma manifestação? Permitir? Eu queria só complementar, senhores, que não há dúvida que as câmaras técnicas têm todo o direito e o dever de propor medidas alternativas ou medidas para qualquer empreendimento. O que eu queria chamar a reflexão é que esse projeto, não quer dizer que tenha que ser aceito goela abaixo, ou que a gente quer aqui forçar a aprovação dele, é um projeto que está tramitando desde 2009. Então, as regras, as exigências que nós formos fazer, a partir de hoje, chegou aqui o cidadão com um projeto, o meu, do Pedro, do Padre, de qualquer uma pessoa, e se nós acharmos que ele não tem que sair, que lá tem que ficar uma área de preservação, é decisão nossa desse conselho. O que a gente acha que tem que ser repensado nesse caso, que é um projeto que já tramitou e tudo o que foi pedido nós fizemos. Então, por exemplo, a questão primeiro do estudo de impacto de vizinhança. No primeiro momento, para 50 lotes, para que o estudo de impacto de vizinhança? Não, mas é uma área frágil, está do lado da penitenciária. Então, o empreendedor, no primeiro momento, não
Não, vamos gastar um recurso num projeto pequeno, passou tantos outros projetos e não exigiram. Mas é uma decisão, nós temos que respeitar. O CMDT exigiu, nós cumprimos. Então, foram cumpridos tudo que foi pedido. Aos 49 do segundo tempo, nós entendemos que a regra não pode mudar. Agora, nós temos, com certeza os senhores têm liberdade de vetar qualquer projeto. Mas um projeto que já foi pedido pelo conselho anterior, que é o mesmo conselho desse, se pediu uma coisa, nós não podemos, por exemplo, hoje, entrou um projeto aqui, suponhamos, fazer um comparativo. O Nemésio é dono dessa gleba, que ele chega aqui e quer fazer o loteamento e nós decidimos aqui que tem que abrir a Rua Canarinho. Aí o Nemésio vai lá procurar o dono, né, não é a prefeitura, é um terceiro, compra o direito do acesso da Rua Canarinho, daqui a um ano volta aqui, ó, conseguir a Rua Canarinho. Não, mas agora nós não queremos mais a Rua Canarinho. Nós queremos que mude tudo. Então nós não podemos, este conselho, que é a sequência do anterior, mudar aquilo que nós já tínhamos decidido. Nós temos que avançar. É com Rua Canarinho ou é sem Rua Canarinho? Eu acho que retroceder não é o caso deste processo. Qualquer outro processo novo que entrar, nós podemos mudar. Agora, se tivesse, senhor presidente, um fato novo, vamos supor, nós temos a Aurora e temos o aeroporto aqui. E, por coincidência, tinha que passar uma rodovia aqui, porque é estratégico para o município uma rodovia. Ah, muito bem, seu Nemésio, seu Roque, seu Reni, pega o seu projeto e leva para casa. Nós queremos fazer uma avenida nessa área, porque há um interesse público, um fato novo. Mas não tem nenhum fato novo. Fazem 8 anos que as mesmas situações que estão aí. Então, se tivesse um fato novo, nós mudamos a regra. Esse conselho decidiu hoje tal decisão, ou o CMDT decidiu tal coisa, daqui 2 anos, se não houver um fato novo, um interesse público novo, nós precisamos para o bairro Refap uma área para fazer um hospital. Só tem essa aí. Seu Nemésio, seu Roque, seu Reni, ó, terminou o projeto do loteamento, nós vamos fazer um hospital. Mas não tem um fato novo, gente. Então, o que o Lírio retratou é uma área de lavoura, não vamos invadir a PP, só vai ser derrubado a mata, para os senhores entenderem, somente aqui, ó, nesse trecho da rua. Só esse trecho aqui. O resto já é lavoura, não tem dano ambiental. Então, eu queria fazer um apelo aqui, que é um caso antigo, que os senhores olhem com outros olhos. Não pode ser aos 49 do segundo tempo mudar a regra do jogo, salvo o interesse público maior, que eu não estou vendo nesse momento. Mas eu não me oponho, eu particular, os senhores que vão votar, de que vá para a Câmara Técnica, ver de novo a área, visitar a área, enfim, porque nós só vai ser feito o loteamento na área de lavoura. Muito obrigado. Ederson. Ederson, presidente e caros conselheiros, o que o Roque coloca, e o empreendedor colocam, que está tramitando há um longo tempo. O CMDT, como o Lírio também colocou, já decidiu, antigamente, pelo segundo acesso pela Rua Canarinhos. Certo? O que a Câmara de Mobilidade colocou vem referendar isso, que este loteamento com um único acesso não é viável para o município, porque gera uma segregação que já foi discutida. Então, tem outras alternativas, se quiserem fazer com acesso só, pode ser feito até um condomínio fechado hoje, a legislação permite, certo? Não vejo impossibilidade, mas se for mantida a ideia de loteamento, tem que ter o segundo acesso, e me desculpe, mas como não é um loteamento de interesse social, o município não pode arcar com nenhum valor de implantação deste loteamento, pois a área de terra do município já está sendo prejudicada, talvez até tenha que ser reposta em outro local, fazer uma permuta para poder, não sei se é o caso, mas tem esta questão. Então, já teve essa decisão. Eu acho que, se for basear nisso, e nós não podemos aqui, em vendo um erro novo, Roque, justificar erros antigos. Em constatando um erro, nós não podemos ser omissos. Então, assim, eu só estou explicando que, se outros locais teve erro, já ocorreu. Nós não estávamos aqui. Hoje, nós não podemos ser omissos. Então, assim, nós temos que expressar o que for correto. Esse é o meu pensamento. Mais alguém? Tânia? Eu gostaria de fazer, eu sou coordenadora da Câmara Técnica de Planejamento,
trabalho na Secretaria de Planejamento Urbano. Tá? Então, eu só gostaria de fazer um breve histórico para que os conselheiros entendessem. O porquê que esse loteamento está parado desde 2009. Pelo antigo plano diretor, Lei 202/2004, ele estava num zoneamento da macrozona rural. Todos os loteamentos situados na macrozona rural, na antiga lei, deveriam ter aprovação do CMDT. Hoje, ele está dentro da MDR, Macrozona de Desenvolvimento Rural, que loteamentos são proibidos. Então, ele é um loteamento que vem se arrastando. Os empreendedores cumpriram a função no estudo de impacto de vizinhança, readequaram o loteamento, que tinha sido a primeira solicitação de loteamento de interesse social, fizeram com lotes de 360, por isso que isso está se enrolando. Não é por um simples motivo de inércia da secretaria. Existe sempre um porquê. Chegou agora nesse momento de aprovação, que foi remetido ao Concidade. O CMDT remetiu para o Concidade, porque era obrigação do CMDT aprovar ou não. A coisa se enrolou. Tá, a coisa andou com esse estudo de impacto de vizinhança. Chegou agora aqui. O que acontece agora? Está dentro da macro área de desenvolvimento rural. Loteamento é proibido. Nenhum loteamento mais sai dentro dessa zona. Ele vai, se caso ele for aprovado, com todo esse segmento, ele tem que ser aprovado pela lei antiga, 202/2004. Então, no momento que esse loteamento chegar para a promotoria, temos que ter toda a justificativa e a comprovação do porquê está sendo aprovado pela lei antiga. E eu acho que esse é um esclarecimento que deveria ter. A gente está trabalhando esse sistema aí no plano diretor antigo ou atual? Só para tirar dúvida. Se for no antigo, nós temos que trabalhar com a parte antiga, não podemos usar o sistema atual. Aí fica só a discussão da Rua Canarinhos. Esqueci uma complementação. Nós temos um parecer jurídico que permite essa aprovação em cima do artigo 474, 77 do plano diretor. Por isso que nós estamos dando sequência em alguns loteamentos, inclusive nesse. Tá? Porque tem esse parecer jurídico em cima daquele artigo do plano diretor. Só que ele vai ser aprovado pela Lei 202/2004. Gente, para a gente ser bem objetivo, então, mais alguma manifestação? Não? Então, temos esses dois fatores. A questão do envio para a Câmara Técnica, sugestão, e a análise da abertura da via. Colocamos em votação, pelo menos a primeira, que seria o envio para a Câmara Técnica de Meio Ambiente? Pode ser? Câmara Técnica de Meio Ambiente, que é a que está sendo solicitada, né? Não, justamente. Encaminha-se primeiro, pode ser? Colocamos em votação? Eu faço uma proposição de encaminhar para a Câmara Técnica, porque já vem da Câmara de Mobilidade. Então, não tem como dizer que não, né? Isso é apenas uma sequência do que está anteriormente. A questão do segundo acesso, eu estou propondo para não ter o segundo acesso, porque a área de preservação ambiental é APP, é do município. Entende? Você está cedendo parte da área pública para o empreendimento privado. É nesse sentido só. Mas é Mata Atlântica. Entendeu? Ok, fazemos isso então. É nesse sentido. Existe algum problema legal em essa área ser aberta na área do município? Essa rua, procuradora? De repente, se tem... Considerando que o acesso é só para o empreendimento privado e que é um interesse privado, eu acredito que a gente tenha que, ao menos, propor uma permuta ou uma indenização ao município. Tá. Então, assim, primeiro essa questão de envio para a Câmara Técnica e Meio Ambiente. Colocamos em votação? Primeiro a gente vota se as pessoas aprovam ou não desse jeito. Depois manda para a Câmara Técnica. Nós temos essa questão.
Ou nós enviamos primeiro para a Câmara Técnica e analisamos depois, ou já analisamos a questão, definimos a questão do acesso e posteriormente para a Câmara Técnica. Colocamos em votação, então envio para a Câmara Técnica. Ok? Então, aqueles que estiverem a favor de envio para a Câmara Técnica do Meio Ambiente, por favor de se manifestar. Alguém me ajuda a contar, por favor? Bem alto, por favor. Contou? (17) Só titulares, né? Titulares presentes, claro. Ah, não, sim, os suplentes, claro, substituindo. Sim. Nem todos são identificados como conselheiros titulares e os suplentes que representam os titulares aqui, então todos são conselheiros, quantos são? Então acho que teria que fazer essa checagem para fazer a votação, né? Senão periga comprometer a votação. Sim. Nós havíamos colocado as 36 cadeiras aqui na frente para sempre estar aquele que vota, aquele que está no exercício do voto. Por isso que, exatamente para facilitar a contagem dos votos. Entendeu? Ok? Pessoal, só para. Então, agora que assentamos direito, voltamos de novo? Só faça favor, então, a manifestação, só para confirmação. (17) Maioria, né? É isso que eu queria ver. Quantos tem presente? Não. Viu, pessoal? Como tem analista, gente que já saiu, nós vamos ter que votar, ver quem vota contra, então, para confirmar. Então, por favor, faça se manifestar quem vota contra, que não se envie para a Câmara Técnica. É que tem um que está... conselheiro que... 17, então, envio para a Câmara Técnica, então, e aguardamos o retorno para fazer, então, a análise da discussão. Ok. Decidido. Sim. Item 4.3, então, vamos só apresentar, então, da entrada de protocolo sujeito à análise, então, e parecer das câmaras técnicas. Para conhecimento, né? O primeiro... Sim. Só para encaminhamento, né? Só para dar a ciência. O primeiro, estudo de impacto de vizinhança para a construção de igreja, edificação, que inclusive já tem existente, vai ser demolida, cita no lote 9 da quadra 877, bairro Bela Vista. Se trata do zoneamento de uma unidade de moradia, UM, e por que está vindo por Concidade?
conforme o artigo 439, inciso 18 da Lei Complementar 541 de 2014, templos religiosos e similares com área construída superior a 200 metros quadrados. São obrigados a apresentar o estudo de impacto de vizinhança e será analisado pelas câmaras técnicas que emitirão o parecer. Ok? A área dele é superior a 1.000 metros, né, quadrados. Só mostrando ali a situação do local. Essa então é a indicação onde vai ser demolida. Já. Os encaminhamentos, então. Essa diretoria está encaminhando para a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, para a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, para a Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade. Ok? Alguma sugestão? Alguém se manifesta? Pelo porte. Ok? Segundo processo, 13.583/2015, requerente incorporadora VAP, a Eireli, EPP, referente a desgrave de área especial de interesse ambiental, a EIA, localizado em área de terras, matrícula 95.941, com área de 685.898,58 metros quadrados na região do Goiuém. Faz parte de diversos zoneamentos, MOR, UDT, APP e a EIA. Por que está vindo para o Concidade? De acordo com o artigo 63 da Lei Complementar 541, permite o desgrave de área especial de interesse ambiental mediante laudo técnico apresentado pelo interessado e assinado por profissional competente e habilitado, que será submetido à apreciação prévia do órgão ambiental municipal e das câmaras técnicas, a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, que emitirá parecer a ser submetido à aprovação pelo Concidade de Chapecó. A localização do empreendimento, tá? É só desgrave. Tem um requerimento ali. Aqui, ó. Desgrave da área especial de interesse ambiental. Ok? Encaminhamentos, então, está sendo encaminhado para a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, conforme solicitação. Ok? Alguma manifestação? Não, por enquanto é só desgrave. Só desgrave. Tá. Não, mas agora é só... Ok? Próximo. Processo 15.443/2015, requerente Vacário Participações Limitada, implantação de condomínio horizontal, cito no lote 1 da quadra 4908, loteamento Vederte, bairro Autódromo, faz parte do zoneamento UEM, Unidade de Moradia. Por que está vindo para a Concidade? De acordo com o artigo 260, Lei Complementar 541, não é permitido condomínio horizontal em unidade de moradia UEM. E o artigo 260 fica autorizado a implantação de condomínio horizontal de uma unidade residencial na MOR, MELF, UCAM, UDT, a EOP, a EIA, a IAM, UCAM, LSJ, UCAM, SLSJ, UAM, LSJ, a EIA, LSJ, UMA e URLA. Aí o requerimento... só vamos especificar, tá? Vamos só, acho importante ler o requerimento. Vacário Participações solicita encaminhamento para a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo
urbano com a cidade, a análise de viabilidade técnica de implantação do condomínio horizontal em área específica para tal finalidade, sendo que foi planejada, projetada e executada dentro do loteamento Vederte, que foi aprovado em maio de 2013. Projeto, data do seu início, em 2012, porém, o zoneamento local aplicado no novo plano diretor municipal, conforme artigo 260 do plano diretor, inviabiliza a implantação do mesmo. Solicito, por fim, em função do histórico de parcelamento do solo do projeto e preparação da malha viária, bem como o urbanismo implantado, o projeto seja apreciado e autorizado por este Conselho. Ou seja, ele faz parte de um loteamento que já tem parte dele implantado. Ok? Manifestação? Ederson? Só lembrando, tá, que só finalizando antes, que está sendo encaminhado para a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano e para a Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade. Presidente, a legislação é bem clara. Não podem o AM, está escrito ali. Eu não sei como esse conselho vai passar por cima do plano diretor. Então, lá diz não pode. Eu acho que nem cabe encaminhamento, pois a legislação é clara. Ela pode em U, M, lá, outras siglas lá, menos o M. Foi citado ali, não pode. Então, como é que essa Câmara vai passar por uma coisa que passou por audiências públicas discutido? Eu acho que já está prejudicado por ser definido em lei, está explícito em lei, não cabe este Conselho julgar, cabe ao nosso Conselho dirimir fatos dúbios. Como esse aí está bem explícito, não cabe nem encaminhamento à Câmara, porque nós temos bastante trabalho, eu acho que tem que ser indeferido o pedido, mediante ao artigo da lei que diz que tem que ser, que não pode em UM. Ok. Mais alguém? Nemésio, queria se manifestar? Queria se manifestar? Não? Gente, vamos colocar em discussão. Roque. Senhores, esse caso aqui, eu concordo com o Antonini, se nós for ver o literal da lei, se a lei nasceu torta, nós temos que corrigir a lei. A lei está dizendo que na UM, que era a antiga UAM, não pode condomínio. Que é um absurdo, porque é uma região residencial e o condomínio seria uma atividade inerente para essa atividade. Você pode um prédio de X unidades, por que não pode as pessoas morar em baixa densidade demográfica? Porque se pode um prédio botar lá 100 famílias em um prédio que é muito mais adensado do que um condomínio residencial de casas de 2 pisos. Então é uma incoerência da nossa lei e que tem a ver com a correção da questão dos condomínios, que há uma proposta que já foi encaminhada, né? Enfim, é uma polêmica, é uma proposta, não é polêmica no sentido de proposta, mas tem que haver uma correção. Então, Antonini, de fato, concordo contigo, não tem que dar prosseguimento, nós precisamos corrigir a lei, que essa atividade, condomínio horizontal, seja permitido nessa zona como em outras. Ok. Sim, ele está ainda colaborando que foi autorizado o loteamento e deixado um quarteirão para fazer o condomínio. Isso. Né? Mas eu acho que, como a lei não permite, não adianta nós mandar para a Câmara Técnica, ela vai ter que indeferir. Não tem legislação, nós temos que corrigir esse tema, juntar com a lei dos condomínios, que tem alguns detalhes, não vou me estender aqui, que não é o caso. Então, é aquela questão que eu levantei antes, de, aos poucos, se tiver que fazer uma audiência pública, Nemésio, vamos fazer uma audiência pública, né, procurador? Vamos fazer uma audiência pública, chamar o promotor, não tem problema nenhum. Vamos discutir o condomínio com o promotor, com a comunidade, e vamos corrigir as leis. O que tiver que corrigir, tem que corrigir. Muito obrigado. Nemésio. Eu concordo com o Antonini no seguinte aspecto. Se nós olharmos o requerimento do empreendedor, ele está dizendo que já teria sido aprovado, quando da aprovação, em 2012, esta área como um futuro condomínio horizontal. Eu não sei se o empreendedor está falando a verdade nessa manifestação. Se ele está falando a verdade,
significa que, na época, foi aprovado em 2012 com essa possibilidade. Então, ele tem que dar prosseguimento agora. Por quê? Porque o plano diretor prevê que aqueles processos protocolados, aprovados, anteriores, etc., etc., teriam que dar prosseguimento. Em relação à correção da lei, Roque, nós dois sabemos, porque nós estivemos em todas as conferências, em todas as oficinas, e você sabe o quanto foi exaustivamente discutida essa proposta da UEM, do condomínio, certo? Foi para a Câmara, lá também foi discutido, ou seja, ele foi rejeitado em todas as etapas que houve essa discussão, a questão do condomínio horizontal em UEM. É possível mudar isso? Nós estamos com um plano diretor de 6 meses, que passou por toda essa discussão. Eu gosto de coisas que estão lá dentro, tem coisas que eu não gosto, mas foi o fruto do que se aprovou em todo esse processo de discussão. Então, a gente dizer que agora a gente tem que corrigir o plano diretor, isso não é uma correção, isso foi discutido. A sociedade, todos os participantes decidiram por isso, Roque. Mas, Roque, pelo amor de Deus, eu tenho todo o histórico lá, tem as gravações, tem tudo para a gente ver. Ou seja, não é simplesmente a gente dizer, toda vez que agora eu encontrar alguma coisa, eu tenho que corrigir o plano diretor. Claro que tem correções que precisam ser feitas, do que não foi discutido, do que não foi deliberado, do que não foi exaustivamente discutido com a sociedade. O plano prevê revisões, prevê possibilidades, né, de que se tenha que se possa fazer. Agora, a gente olhar para ele hoje, um plano de 6 meses que passou por todo esse processo e dizer, não, vamos fazer uma nova audiência para corrigir o tamanho da via, que foi discutido 500 mil vezes. Entende? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, Roque? Eu concordo contigo, tu tem coisas que tu não gosta do plano diretor e eu também tenho coisas que eu não gosto. Entende? A revisão está prevista, dentro das disposições transitórias tem, daqui a 10 anos. Tá? Então, tem coisas que a gente tem que disciplinar, tem que normatizar, mas vamos ser bem honestos em relação àquilo que passou por todo um processo democrático e participativo. Sobre a questão de projeto aprovado, nós temos uma questão que temos alvará de execução para 12 meses. Vencido o prazo, ele poderia ter executado o alvará, ou pedido um aumento do alvará se não terminou a obra, se ele tivesse iniciado a obra e não terminou, simplesmente não precisa nem passar aqui. Como deve ser um novo projeto, eu acho que nem manda para a Câmara, não pode. Não perde esse tempo. Ok, colocamos em votação? Retira-se. A maioria concorda, então? Leia a lei. Só para ficar claro, então, quem concorda, então, que retira-se o processo, por favor, se manifestar. Quem concorda que retira, então, o processo. Ok, retirado. 20. Ok, então, entrada de processos de toma de protocolo seriam esses. Item 4.4. Outros. Não temos nenhum. Só mencionando. Cialine? Desculpa aí, boa tarde para você, Cialine. Hoje eu estou, inclusive, de suplente aqui do meu titular, que é o Ederson, vendo se ele se comporta bem aí nessa reunião. Mas, assim, eu só quero pedir um espaço no final, quando se for possível, para falar de um evento muito importante que vai ter na nossa cidade e que tem tudo a ver com o nosso conselho. Por favor, uns minutinhos no final. Sim. Conselheiro Licério, gostaria de expor a segunda parte, então, ali da apresentação dos condomínios. Vemos hoje. A próxima está bem
cheia. Que não é assunto referente ao Califórnia, né? Deixamos para a próxima, então? Tentamos encaixar? Próximo? Ok. Gente, só lembrando, ao grupo, então, do Movimentos Sociais, que deverá indicar 2 substitutos, tende para Alexandre Matiello e a Mônica Haas, que pediram, então, a retirada do Conselho. Ok? Item ponto 5, apresentação de propostas para a pauta da próxima reunião. Alguém tem alguma proposição? Não? Ok. Item 6, então, manifestações gerais de encerramento. Alguém... Conselheiro Ciarini, então, já gostaria de fazer a sua divulgação? 30 minutos. Oh! Não, porque aqui, o Fernando. Muito obrigado, meu amigo nobre Wilson Lobo, aí, presidente, arquiteto e urbanista. Esse evento que vai acontecer, que eu vou fazer uma introdução, mas eu tenho uma apresentação aqui só do folder principal. Entra no outro lá, faz favor. E esse aí, é bem esse aí, folder eletrônico. Só faz favor e passa. Nós conquistamos aqui para a nossa cidade, já temos o apoio da Prefeitura Municipal e vários órgãos aqui da nossa sociedade civil, para fazer o nosso primeiro Congresso Sul-Brasileiro da Construção Civil aqui na cidade de Chapecó. É um evento que começou assim, pensando na magnitude que ele teria, ele se incorporou e ficou realmente está sendo organizado para ser um evento de muita importância aqui. E ele tem tudo a ver com o nosso conselho aqui, com a cidade, porque vai mexer com a parte do empreendedorismo, do desenvolvimento urbano, trazendo imagens e notícias, talvez contundentes, eu diria, para os cenários, as perspectivas para todo o setor da construção civil, que movimenta, você sabe, muito do nosso negócio aqui em Chapecó. Então, como é sul-brasileiro, todo o apoio, o prestígio, ele é importante que seja dado para nós tornar esse evento como um fórum permanente aqui, anual ou bianual, conforme for o resultado. Esse primeiro, ele é um evento que ele vai ser bem concentrado, vai ser só no mesmo dia, das 5 da tarde até as 22, vai ser no auditório do Lang Palace Hotel, e ele vai ter muita consistência no que tem, nós vamos depois aí extrair o que pode ser complementado. Então, eu gostaria que pode passar para mim a próxima. 13 de agosto, inclusive, nós escolhemos uma data dentro do mês onde o município comemora seu aniversário, que é o dia 25, né, de agosto. Então, para ter uma ideia, todo o material já está pronto, estou apresentando hoje porque faz uma semana só que nós estamos com esse material e é a primeira reunião do Concidade, então estou aproveitando para mostrar. Nós vamos ter o patrocínio e a promoção é do Sinduscom, mas tem toda essa contribuição que vocês viram das entidades afins, né? O que vai ter de interessante ali? 3 palestras de grande peso ali. A primeira do Dr. José Carlos Martins, ele é hoje presidente da Indústria Brasileira da Construção, e vai falar das perspectivas da indústria da construção, especificamente dentro desse novo cenário macroeconômico. Então, é um pouco mais a ver com empreendedorismo e tal. O segundo, que é a doutora Miriam Belchior, ela foi, para quem não conhece, ex-ministra do Planejamento, e hoje ela é presidente da Caixa Econômica Federal. Deverá trazer alguma coisa sobre o cenário também dos financiamentos, das obras públicas, obras sociais. Acho que vai ter muita coisa nesse dia com ela, dentro do nosso novo cenário macroeconômico, da poupança, tudo isso que interessa o movimento econômico na cidade. Os 2 primeiras palestras ali vai dar um bom debate para essa questão do empreendedorismo e desenvolvimento da construção. Mas a cerejinha do bolo que eu acho que vai servir para nós todos é essa última palestra, Dr. Silvio Barros.
ele foi ex-prefeito de Maringá, foi um prefeito que, de certa forma, revolucionou um pouco aquela cidade na questão do planejamento urbano. Então, como nós aqui do Concidades vamos trabalhar com isso de agora em diante, com grandes projetos, muita coisa, essa palestra acho que vai dar muito norte para nós. Então, quer passar mais uma? Aqui tem um pouco dele ali, do pode passar, vamos direto no... esse folder depois, ele está tudo no site do Sinduscom, no final vocês vão poder ver até mais detalhes. Queria voltar do Silvio Barros, por favor. Essa aqui. Então, ele é engenheiro civil, especialização em engenharia sanitária e ambiental, né? Ele tem, assim, um currículo muito bom nessa questão da preocupação com o meio ambiente, né? Que ele conseguiu transformar lá na cidade de Maringá, e também nos envolvimentos que ele tem nos fóruns aí, da parte de ecossistema, turismo, muita coisa que tem a ver conosco aqui em Chapecó, acho que nesse momento, né? Nós temos, provavelmente, alguns potenciais e algumas reservas ainda possíveis para pensar nessas questões, né? Ele é apoiador também, atua na defesa do municipalismo, membro da diretoria dessa frente de prefeitos. Então, é um cara que vai ajudar, acho, muito para nortear nós. Acho que essa é a palestra que mais vai, assim, pegar para nós como conselheiros aqui do Concidade de Chapecó, que eu queria apresentar para vocês. Poderia passar o próximo? Então, aqui o evento vai até a abrangência do sul do Brasil. A gente deve vir mais até nível nacional, né? Mas a gente quer concentrar mais aqui, parte do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? O público-alvo é um público qualificado, nós não vamos abrir para qualquer um, não é que não vai abrir, está aberto, assim, mas eu gostaria de divulgar e fazer com que as pessoas qualificadas se inscrevam e participem desse evento, porque são só 400 lugares. Uns 300 já estão praticamente colocados com patrocinadores, autoridades e tal, nós não temos mais do que 100, eu acho, convites abertos assim para até os profissionais e o pessoal em geral, tá? No último slide, acho que tem o caminho. Ali tem dos hotéis, pode ir passando, por favor. Porque nós estamos todos organizados para quem vem de fora, voos, hotéis, enfim, está tudo feito. A inscrição, ela vai custar R$100, porque nós temos todo o processo de organização, vai ter um coquetel no final, debate, os intermediadores. Então, nós temos um certo custo aí. Então, nós vamos cobrar R$100 para investimentos, fora as autoridades e os patrocinadores que vão ajudar, né, que vão levar o ingresso. Está tudo no site do Sinduscom, chapecó.com.br. Lá tem todo um explicativo de como você entra, e primeiro pode ver todo o programa e depois pode se inscrever lá. Eu diria assim, se vocês puderem entrar o quanto antes lá, principalmente os conselheiros que tiverem interesse nesse conhecimento, né, procurem entrar, fazer sua inscrição, reserve seus lugares, porque eu acho que até o final do mês a gente provavelmente vai fechar esse bloco aí, tá? Eu fico à disposição para mais informações ali, né, mas está tudo autoexplicativo no site, se vocês entrarem. Eu vou deixar aqui, vou passar para vocês um convite físico para cada um dos conselheiros, tá? Que aqui também tem um pouco de encaminhamento. Então, até o Josias, o Lírio, né, que está participando aí, não sei quem mais está aqui comigo, mas até o pessoal da Caixa, que é o grande motivador, patrocinador também, né? Então, a gente sabe que esse evento é de muita importância, mas precisa ter esse público qualificado lá para ter grande sucesso. Ok? Muito obrigado, Wilson, pela palavra. Obrigado, Serine. Pessoal, só reforçando, todo mundo assinou a lista? Presença? Ok? Então, agradecendo a presença de todos, damos por encerrada a reunião. Obrigado.